Pastor Surian aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem luterano, né? Que é lei e evangelho. Eu não conheço nenhuma outra igreja que tenha a mesma doutrina que nós sobre lei e evangelho, né? Até na Reforma, os calvinistas discordaram dessa posição luterana, eles pegaram a lei e evangelho. No começo não, né? O Theodore Beza até escreveu um ótimo artigo sobre lei e evangelho, assim, muito bom, mas com o tempo eles ficaram mais pro lado da lei do que do evangelho, né? Por exemplo, você pega um pregador calvinista, ele vai falar: nós temos que pregar para confrontar o pecado. Já o luterano nós temos que pregar para perdoar o pecado, para a pessoa conseguir o perdão. Então, assim, a gente levar a graça de Deus e não regras ou alguma coisa assim que você não faz e por isso você está condenado, entendeu? Não a condenação, mas a salvação. Eu não estou falando de quem está certo e estou errado, né? Cada tradição tem seu próprio costume. O calvinismo abandonou a nossa doutrina de lei evangélica. Eles começaram a adotar no século XVI, mas depois nunca mais mexeram nisso, né? E assim, foram mais para o lado da lei, né? Aí você vê vários movimentos calvinistas que são muito ligados à lei, que é o puritanismo, por exemplo. Aí tem os reconstrucionistas, tem o neocalvinismo, que são pregadores da lei. Mas eu não estou aqui para falar de calvinismo, é porque o calvinismo ele emprestou bastante termos, bastante nomes do meio luterano, né? Mas tipo, que nem na Constituição de Westminster dizem que eles ensinam a união sacramental. Quem começou a ensinar com esse nome, essa união sacramental, quem deu esse nome para a presença de Cristo na Santa Ceia foi Lutero. E aí os calvinistas usaram esse termo, só que Lutero não pensava igual aos calvinistas, era totalmente diferente, né? A união sacramental é no sentido de que Jesus está presente em corpo e sangue, está unido ao sacramento em corpo e sangue. Já no calvinismo não existe essa presença de Jesus nos elementos, no pão e no vinho. A presença está no momento da ceia, onde há uma união dos crentes com Cristo neste momento da Santa Ceia. E nós não cremos isso, Lutero nunca acreditou nisso. Então, assim, são muitos termos parecidos. Justificação pela fé também é muito usado pelo calvinismo, mas de forma diferente, né? Porque no calvinismo tem a questão de confirmar a fé, confirmar a salvação com obras. E pra gente não tem como confirmar, não tem como. Mesmo depois de cristão, continuamos pecadores. Então, assim, só para falar que os termos são parecidos, mas são ideias diferentes. Quem está certo e errado, você decide, tá? Eu não estou aqui para atacar o calvinismo, eu amo meus irmãos calvinistas e não estou aqui para atacar o calvinismo. Só introduzir mesmo, dizendo que são termos aqui que você vai ver que tem no calvinismo, até no evangelicalismo, mas a gente crê diferente, tá? A gente crê diferente. Então vamos lá. Lei. O que é lei de Deus? Lei de Deus é tudo que você precisa fazer ou não fazer. Tudo que Deus te ordena fazer ou ordena não fazer. Então você tinha, por exemplo, leis judaicas. Deus não cobrava dos outros povos as leis judaicas. Fazer sacrifício, fazer as festas, lua nova. Deus não cobrava isso dos povos, somente de Israel. Mas Deus cobrava dos outros povos os 10 mandamentos. Não matarás, não prestar um dia de culto a Deus, não furtarás. Então, qualquer pessoa de qualquer país que quebrasse a lei nesse sentido, Deus, essa é a primeira função da lei, né? Que é a função política. Ou seja, não é no sentido de colocar a lei na política, não. Governo e igreja e Estado tem que estar separado, um não pode mandar no outro, não tem nada a ver com isso. É no sentido político, mas no sentido de população. Ou seja, a população peca, faz coisa errada, só que tem pecados que prejudicam as pessoas, que nem o assassinato, o furto, essas coisas. Então, Deus instituiu os governantes para organizar as coisas, porque senão todo mundo furta, todo mundo mata, vai perder o controle, né? Então, foi por isso que Deus instituiu os governos. Então, os governos fazem políticas para combater o mal, né? Então, a gente tem essa essa característica, né? De lembrar que a lei dos judeus não serve para nós, não serve. Jesus já cumpriu. Para nós que não somos judeus, ela não serve, mas existem leis universais, que a gente chama também de lei moral de Deus, são as leis de Deus, os 10 mandamentos.
E tudo no Antigo Testamento que é confirmado no Novo Testamento também é considerado lei de Deus, tudo que Deus manda, né? E a gente tem que saber interpretar bem a Escritura, né? Que existe aquilo que é prescrição, ou seja, Deus está prescrevendo, está ordenando, e existe aquilo que é descrição, né? Então, por exemplo, Malaquias, que fala trazei os dízimos à casa do tesouro, é uma prescrição para aquela época, mas uma descrição para nós hoje. Hoje nós não precisamos levar dízimo na casa do tesouro, não existe mais casa do tesouro. A casa do tesouro era onde você levava comida, roupa, levava coisas, então você dava 10% do que você tinha para ir para a casa do tesouro. Então, se estivesse passando um viajante estrangeiro lá em Israel e tivesse com fome ou tivesse com frio, alguma coisa, então os levitas pegavam dessa casa do tesouro e dava para eles. Por isso Deus fala minha casa, porque Deus tá junto com todo mundo, né? Deus não é todo mundo, não vamos falar aqui de politeísmo, de tal, mas Deus está com todo mundo, mesmo aqueles que não creem nele, Deus está com essas pessoas. Então, quando nós fazemos o bem para as pessoas, nós fazemos o bem para o próprio Deus. E era o caso dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas, porque o único que tinha renda lá era o homem. A mulher trabalhava, mas trabalhava em serviços da plantação, essas coisas. Quem ia vender as coisas era o homem. Passava até dias fora, ou tinha alguém que se organizava lá e tudo mais. Então, o homem morreu, qualquer um pode ir lá, de repente, pegar o terreno dele. Entendeu? Não liberação, mas o pessoal fazia isso. Aí as viúvas eram expulsas de casa, os órfãos também eram expulsos de casa, e iam morar nas ruas. Então essa casa do tesouro era para alimentar, para ajudar essas pessoas. Então isso fazia parte da lei dos judeus. Hoje nós não seguimos essa lei do judeu, né? Não existe casa do tesouro, né? Hoje a oferta é voluntária. No Novo Testamento Paulo diz que a gente tem que dar com alegria segundo a nossa capacidade de doar. Então, conforme a minha capacidade de doar, eu dou na igreja, né? Não vou doar o dízimo, não precisa ser 10%. Se você quiser, tudo bem. Pode ser uma forma de se organizar. Não, eu vou me organizar e separar 10% para a igreja, para ajudar lá na igreja. Não tem nenhum problema. Mas, se você não conseguir juntar 10%, você vai doar 1% do seu salário, vale tanto quem está dando 10%, 20%, né? Tem até Jesus mostrando a viúva pobre, que ela deu uma moedinha e era tudo que ela tinha. Então, assim, o que você puder dar, você dá. E se não puder dar, você não dá nada, né? Se você tiver com seu filho está doente, você tem um dinheiro ali da oferta que dá para comprar o remédio do seu filho, vai comprar o remédio do seu filho. Deus quer ver seu filho bem, entendeu? Você não é obrigado a dar. Agora, se você receber um bônus, alguma coisa assim, um extra, e fala, poxa, vou ajudar lá a igreja, vou ajudar o projeto e tal, e aí da igreja e tal, e aí você vai lá no culto e dá na igreja, porque você está feliz em ter recebido a mais, de ter dinheiro a mais do que você precisa. Então, já que você tem dinheiro a mais, ou tem o básico que eu preciso e você ofertar com gratidão. Então, você oferta conforme você puder, R$50, R$100, R$1.000, ou não oferta nada se não puder, não existe essa obrigação, tá? É uma forma de culto, né, que a gente pode fazer. E aí, assim, o que eu estou fazendo já é a diferença entre lei e evangelho. Por quê? Levar a contribuir financeiramente na igreja é lei. Deus ordena isso. Não, lá no Novo Testamento ele fala para contribuir com dinheiro, né? Isso é lei. Mas aí entra a questão do evangelho. O evangelho é tudo aquilo que Deus fez, faz e fará por nós. E é de graça, sempre é de graça. Então, se você não tiver condições de doar, você tem a graça de Deus, né? É o evangelho, ou seja, você não precisa. Paulo fala, conforme as suas capacidades. Se você não tem a capacidade de ofertar, você não precisa, entendeu? Isso é evangelho. O evangelho é tudo aquilo que Deus fez, faz e fará por nós. Então, a cruz, né? A gente fala muito em teologia da cruz no luteranismo, né? Teologia da cruz, porque tudo na Bíblia converge na cruz de Jesus. Jesus pagou o preço. Ele já pagou o seu dízimo, você não precisa mais dar dízimo. Ele já pagou tudo. Mas aí você contribui de forma voluntária de acordo com aquilo que você quer. Então é assim, tipo, a lei de Deus, ela está gravada nos corações dos seres humanos. Quando a gente prega a lei, a gente está pregando o que as pessoas já sabem. Quer ver aqui, ó, Romanos, tem que usar, todo o celular, né? Então tem que usar a Bíblia aqui, física, né? Vamos lá, Romanos, capítulo 2, versículo 15. Versículo 14. Quando, pois, os gentios, os pagãos, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei,
servem para eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, sabe, anjinho bom, anjinho mal, né? A gente brinca muito, tem muito isso no cinema, né? Todo mundo tem isso. Será que eu faço isso? Será que eu não faço e tal? Caim queria matar Abel e aí Deus falou, ó, o desejo vai ser contra você, mas você tem que resistir ao desejo. E ele não resistiu, foi lá e matou o irmão, entendeu? Então a gente tem essa batalha para resistir. Todo mundo tem. A gente é pecador por natureza, né? Então todo mundo tem sua luta contra o mal, contra o pecado. Mesmo os pagãos, mesmo quem não é cristão. Eles têm a lei, eles sabem. Se você chegar para ele e falar assim, matar é errado, ele vai falar, pô, concordo. Roubar é errado, concordo. Trair a esposa trair o marido, tá errado. Não, concordo. Também. Todo mundo concorda com isso, da lei de Deus. Agora, você chega lá com o evangelho, é loucura, né? Aí a pessoa fala, poxa, o cara aprontou a vida inteira, chega no final da vida, ele se arrepende e vai para o céu. Você acha isso justo? Não, não é justo, é evangelho, é perdão. Entendeu? Foi cancelada a injustiça dele. Foi cancelada. Então não é justo, não é por justiça. Deus não está. Você não tem nada que o malfeitor fez que que justifique os males que ele faz. Não tem nada. Então Deus dá graça para ele, dá graça para o malfeitor e converte o malfeitor. Ele sabe pela lei que ele está errado. A pessoa sabe, exceto se ela tiver um problema mental ou for muito malvada, né? Tiver muita maldade, aí essas pessoas muitas vezes não sabem que tem que fazer isso, né? Tem que seguir a lei de Deus, não matar, não roubar e tal. Mas todo mundo, eles têm também a lei escrita no coração deles, entendeu? Aí, tipo, por isso que a gente se difere em falar em confrontar o pecador. Confrontar o pecador é quando ele está defendendo o seu pecado. Eu traio minha esposa assim, porque ela não faz isso, faz aquilo. Aí sim você confronta, fala, isso numa situação pessoal, né? Uma conversa individual, né? Aí você vai lá, mostra na Bíblia, fala, o que você está fazendo está errado. Aí é lei, né? Agora eu vou pregar no culto. E eu não sei da vida, tem 30 pessoas no culto, ou 50 pessoas no culto. Eu não sei o que aconteceu na semana da vida de 50 pessoas. Então eu vou pregar a lei, vou condenar, tipo, talvez eu não consiga atingir ninguém ali com a lei, porque eles já sabem, entendeu? Eles já sabem. A lei então não pode ser pregada? Pode, deve ser pregada, mas como um espelho, para a gente olhar para a lei e falar, poxa, eu não mereço a salvação porque eu sou pecador. E Jesus me salvou. Aí vai o evangelho. Qual que é o fim da lei? É Cristo. Não só fim no sentido de finalidade, propósito da lei, mas também no sentido de encerramento, de término da lei. Né? Cristo cumpriu a lei. Você não é mais hoje condenado pela lei. Quando você peca, você tem perdão. Essa pessoa do adultério, ela está rejeitando Jesus, porque Jesus falou que é pecado e ela está se defendendo. Então, possivelmente, ela vai para o inferno se ela não mudar o pensamento. Mas se ele se arrepender pela graça de Deus, ele não precisa fazer nada para receber a salvação. Ele não vai precisar compensar nem nada, né? Isso diante de Deus. O problema dele já está totalmente resolvido por Jesus. É só ele viver como justificado, crer que Jesus ensinou e pronto, acabou. Isso é tudo pela fé, né? Já está resolvido o problema dele. Mas a gente tem o problema com Deus, mas ele também tem um problema com a esposa. A esposa foi injustiçada, foi ele o injusto. Então, ele vai ter que arcar com as consequências dos atos dele aqui na terra. Então, a esposa dele provavelmente vai divorciar dele, vai perder a esposa, a família e tudo mais, porque ele cometeu adultério, entendeu? Então, assim, para Deus ter evangelho, pro homem não. Que nem Jesus na cruz, os dois ladrões ao lado, Jesus não tirou nenhum deles na cruz, mas um deles Jesus perdoou. Falou, não, seu problema está resolvido, você ainda hoje estará comigo no paraíso. Então, se um ladrão se converte, ele ainda tem que cumprir as penas dele, as coisas erradas que ele fez, né? Porque são dois reinos, tem um reino de Deus que é espiritual e tem um reino, o reino da mão direita de Deus que é espiritual e tem o reino da mão esquerda de Deus que é as coisas civis, da natureza e tudo mais, que ele controla o mundo, eu vou falar mundo material, mas não é bem isso, depois eu explico. A gente não tem diferença, dicotomia entre mundo material e espiritual, é tudo a mesma coisa. Mas, para você entender, eu vou falar como se Deus, na mão esquerda, governasse o mundo material e com a sua mão direita o mundo espiritual.
Então, se um ladrão chegar na igreja e falar, pastor, eu roubo, eu estou muito arrependido, aí eu falo, não, irmão, você é aceito, você é perdoado, mas você ainda tem dívida com a justiça, você vai ter que procurar a justiça, se entregar e resolver o seu problema com a justiça, né? E aí teve gente que a gente fez isso e até foi liberada, porque não era crime grave nem nada, né? Mas aí foi liberado. Então, assim, a lei a gente tem, assim, que cumprir, tanto a espiritual, dos 10 mandamentos, o sermão do monte e tudo mais, quanto a civil, né? A gente tem que cumprir as leis civis. Jesus cumpriu as leis espirituais. Então, a gente, pelo cumprimento dele, é perdoado e salvo. Agora, as leis civis ele não cumpriu, não. Por nós. Ele cumpriu para ele mesmo, quando ele esteve aqui na Terra. Agora, para nós, ele pagou o imposto lá com a moedinha para ele. Agora, o resto das pessoas no mundo tiveram que continuar pagando imposto. Ele não deu a moedinha para todo mundo, não. Entendeu? Agora, é a mesma coisa. As coisas civis a gente tem que pagar pelo que a gente fez. O que a gente planta, a gente colhe, né? Então, isso é a lei de Deus. E o evangelho é a cruz de Cristo. Você conseguiu aquele emprego. Você pode ser evangelho ou não. Pode ser evangelho ou não. Por quê? Porque assim, tem tanta gente tão ou mais capacitada que você e a vaga é sua. Então Deus está cuidando de você. E está cuidando dessas pessoas tão capacitadas também. Ele faz com que as coisas boas cheguem a todo mundo, né? Que hoje, com fast food, internet, tudo muito rápido, se a gente ficar 1 mês ou 2 meses desempregado, a gente já entra em desespero, né? Mas a gente tem que ter paciência, que Deus vai ajudar. Claro, não vai vir ninguém bater na sua porta falando, tem um emprego para você. Não, você vai ter que ir atrás, né? Mas confia no cuidado de Deus para que você tome uma boa decisão na sua vida profissional, entendeu? Então você tem essa possibilidade de tomar sua decisão na vida profissional com o cuidado de Deus. Então isso é evangelho, né? Deus te dando. Seus filhos são evangelho, foi Deus que te deu. Você não... É lógico que teve todo um esforço da esposa, e vocês fizeram sexo antes de ter os filhos e tal, mas quem traz as pessoas à existência, quem dá vida para as pessoas é Deus. Então é do evangelho de Jesus ali. Então assim, tudo na Bíblia que fala do que nós temos que fazer ou não temos que fazer é lei. E o Antigo Testamento, se tiver confirmado no Novo Testamento, é lei. Romanos 13 fala lá os 10 mandamentos que o cristão tem que seguir, entendeu? O sábado, então, vou ter que parar de fazer tudo, descansar? Não, Hebreus capítulo 4, o sábado é hoje, todo dia é sábado. E sábado, a palavra sábado significa descanso, então agora é espiritual, a gente descansar em Cristo, ter fé em Cristo. Né? E como é que a gente tem e alimenta a fé? Indo para a igreja, indo no culto e tudo mais. Então, esse é o mandamento do sábado depois de Jesus ressuscitar. Não precisamos descansar. Mas nós cumprimos ainda o sábado, só que descansando em Deus espiritualmente, né? Confiando em Deus. E não tirando o dia todo para descansar, igual os judeus faziam. Então, assim, tá tudo lá, né? Agora, o evangelho também, né? Jesus cuidando de você, eu tô falando toda hora que Jesus cuida de você. Isso é evangelho, né? Isso é evangelho. Você não consegue pagar por isso. Não tem obras, né? Eu vou fazer obras porque assim eu consigo a proteção de Deus e tudo mais. Não, Deus não vende coisas, cara. Tudo é de graça, né? Então, essas igrejas coaching, né, pentecostal, que fala que se você der oferta, Deus vai te dar mais dinheiro, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar isso. Tudo mentira, nada bíblico. O único que ofereceu esse negócio de dinheiro para quem o seguir é Satanás, tá? Então, o Deus que a pessoa está procurando para ganhar dinheiro, para ficar rica, é Satanás. Por mais que ela acha que é o Deus da Bíblia, mas não é Satanás. Ela está sendo enganada por Satanás. Então, ela tem que deixar de mão a cobiça, a ganância, ler a Bíblia, estudar a Bíblia e perceber que prosperidade é ter Jesus, não importa a minha situação financeira. Prosperidade é ter Jesus. E Ele vai nos ajudar, não importa a situação que a gente esteja. Então, assim, isso é evangelho. Perdão, tudo gira em torno do perdão. A gente não conseguiria nem orar, nem falar com Deus se Ele não perdoasse a gente. Ele odeia o pecado. Ele não quer saber de pecado. Você tem que estar puro para falar com Ele. Mas você não é puro e eu também não sou puro. Então, pela pureza de Cristo, Jesus está com você. Ele é nosso intercessor. Então, quando nós falamos com Deus, Ele não olha as nossas impurezas. Ele olha a pureza de Jesus. Ele fala, Jesus está junto com Ele, então Ele está perdoado. Então, aí você chega para Deus e fala, ai Deus, mas eu maltratei a minha esposa. E Deus falou, quando foi isso que eu não lembro? Né? Ele jogou fora as suas transgressões. E aí você vem aquele
aquele chamado, né? Vai, não peques mais, ou seja, lute contra o pecado, porque não tem como não pecar mais, né? Mas lute contra o pecado e as tentações, principalmente quando uma coisa é você prejudicar a si mesmo, né? De repente, que nem eu falei, se eu tratar mal a minha esposa é pecado, aí eu tô me prejudicando, ela também está sendo prejudicada, mas eu estou sendo mais prejudicado, né? De tratar ela mal. Outra coisa é você fazer algo grave, né? Homicídio, adultério, essas coisas. Aí já é um outro tratamento, porque existem as questões terrenas que você tem que resolver. Então você recebe o perdão, mas você tem que resolver o seu problema com a justiça. E o evangelho é sobre isso, é sobre esse perdão. A gente tem o perdão, né? A gente não precisa fazer nada. E aí a gente vê a conversão. O que é a conversão, né? A conversão é mudar de rota. Você está indo para um lugar, você faz a conversão, você muda de rota. Então você está vivendo de um jeito, de repente você muda para Cristo, vai viver do jeito cristão. E tudo isso tem a ver com lei e evangelho. Por quê? Porque a lei que está dentro de você te faz pensar na necessidade que você precisa de redenção, de perdão e de salvação. E aí você se interessa mais por Deus. Isso, a lei e o evangelho trabalhando juntos, né? A lei escrita aqui, que também está escrita no seu coração, está te fazendo pesar a consciência, que nem Paulo fala, né? Tá? A sua consciência está te condenando. E o Espírito Santo já vem com a redenção. Você pode ser redimido, perdoado, tudo vai ser resolvido, tudo vai estar pago, tudo vai estar pago em Jesus. E aí você crê e você recebe esse pagamento. Então porque você creu, né? Eu creio em Jesus, agora eu vou seguir o que ele ensinou. Então isso é a conversão. Eu hoje já pequei. Já fiz coisa que Deus não ensinou, que Deus disse que não. Você também, provavelmente. Então, não é por obras que a gente é salvo. Se fosse por isso, a gente estava lascado. As boas obras que a gente faz porque Deus salvou a gente, é pelo Evangelho, né? A gente tem a lei escrita e a lei é boa, porque ela orienta a vida cristã, né? Esse é o terceiro uso da lei, que é orientar a vida cristã. Virei cristão, o que eu faço? Pega a Bíblia e lê. Você vai aprender o que você tem que fazer. Né? A lei é a orientação da gente lidar com as pessoas, né? Tratar bem os vizinhos, os colegas e tudo mais. E aí você precisa de fazer isso, e aí você não consegue. Você não consegue tratar bem, às vezes você acorda no mau humor, sei lá, faz alguma coisa, e aí você não está cumprindo a lei. Né? Aí você recebe o perdão de Deus. Então você estava numa rota pecaminosa, e Deus te colocou em outra rota neste dia. Aí no outro dia, de novo você faz, aí Deus tira você da rota do pecado e coloca na rota do perdão. Então para nós a conversão é diária, a nossa fé, o nosso cristianismo, ele é muito cheio de altos e baixos, é que nem um exame de cardiograma, assim, um monte de variações. É assim a vida cristã. Hora está em cima, hora está embaixo, hora em cima, hora está embaixo, hora está forte, hora está fraco, hora está forte, hora está fraco. Isso é a vida cristã. Então, por isso que nós precisamos mais ainda do Evangelho. Porque o Evangelho tem as promessas de Deus de perdão, de vida e de salvação. Então, tem gente que fala para mim, pastor, eu oro, mas parece que eu estou orando para as paredes, porque Deus não fala nada comigo, não tenho nenhum sentimento e tal. Então, se você tiver sentimento, se Deus fala com você, você não tem fé. Você tem a constatação. Não, eu tenho isso, então é isso. Entendeu? Eu sei que eu tenho Deus porque eu falo em línguas. Eu sei que eu tenho Deus porque eu sou uma pessoa boa. Vou fazer boas obras e tudo mais. E não é assim. Tá? Deus não precisa de você fazer boas obras para Ele. Ele não precisa. Ele quer que você faça boas obras para o próximo. Então você vai, em gratidão pela sua salvação, ser evangelho para o seu próximo. Doar. Levar a graça de Deus para o seu próximo. Assim como Deus te dá tudo o que você precisa. E aí você leva. E daí, isso é pregação do Evangelho. Então, se eu chegar na rua, hoje mesmo, eu falei com umas 7 pessoas na evangelização de hoje. Se eu chegasse neles e falasse da lei, confrontar o pecador, falar, amigo, amiga, o que você traz sua esposa, amigo? Você faz alguma coisa errada? Você blasfema? Sabe que você está errado, né? Aí, cara, a pessoa vai embora, fala, meu, das ideias. A pessoa tem que confiar em você e perguntar, ela vai perguntar, será que o que eu estou fazendo é certo? Aí você pode falar. Agora, você ser invasivo e já querer
condenar as pessoas sem conhecer a pessoa, sem conhecer direito. Se for um amigo, tudo bem, né? Você vai lá, tem uma conversa franca. Agora, as pessoas desconhecidas ou que você não conhece o suficiente, já vai chegar cheio de condenação. Isso é errado, isso é legalismo, não é lei. Não é a lei de Deus. Você está sendo legalista, você está usando indevidamente a lei de Deus para se autoafirmar como sendo uma pessoa melhor do que o seu próximo, né? Ou, de repente, você quer até ajudar o próximo, mas se ele souber, mentir é pecado. Tá, beleza, o que eu faço agora? Aí você tem que falar do Evangelho. Deus te perdoa e te dá uma nova chance, uma nova vida a partir de agora. É só você crer, entendeu? Então, o Evangelho é bem mais importante. E a conversão é Evangelho, né? Todo dia nós pecamos e nós nos desviamos de Deus. Nós nos desviamos de Deus. Mas Deus vem, pega a gente, abraça, perdoa. O Espírito Santo vai lá e fala, não faz isso. A gente conhece, onde que o Espírito Santo fala? Aqui, a gente sabe da Bíblia, a gente lembra, né? Deus faz a gente lembrar na Bíblia que isso que a gente fez não deveria ter sido feito. Então a gente se arrepende, pede perdão e recebe a graça de Deus pelo Evangelho, né? Então o Evangelho é tipo assim, a lei, todo mundo tem a lei. Todo mundo sabe que se recusar Jesus vai para o inferno, entendeu? Então, tipo, isso não tem tanta importância. Às vezes tem que ser dito, né? A pessoa tem que ser lembrada disso, né? Porque as pessoas esquecem mesmo, de verdade. Aí a gente lembra. Mas isso vai incomodar, isso vai te distanciar a pessoa de você. Se você não conhece direito a pessoa, você não tem essa liberdade para chegar condenando. Então chega com o evangelho de amor de Deus. A graça de Deus, Jesus, nada pode separar do amor de Deus. Jesus morreu por você, entendeu? A gente chega com o evangelho. E aí a pessoa se interessando pelo evangelho, ela mesma vai perguntar. Isso é pecado? Isso não é? Entendeu? Ela vai buscar a orientação. E talvez ela não conheça tanto a Bíblia e eu espero que você leia a Bíblia todo dia, que conheça, né? Você leia a Bíblia todo dia, todo santo dia. Se você não lê, então deixa pra lá, não vai ajudar ninguém não, então você vai falar besteira, entendeu? Chama um pastor, alguém que lê a Bíblia todo dia. Mas você, assim, é lógico, tem gente que não consegue ler a Bíblia todo dia por problemas de saúde, problemas de tempo, essas coisas. Isso não é pecado. Mas hoje nós temos uma Bíblia até no celular, né? Então se a pessoa pode ler a Bíblia, ela não lê, nem que seja 5 minutinhos, então, tipo, difícil, né? Como é que ela vai entender lei e evangelho? Ela não vai entender lei e evangelho, não vai. Então, tipo, e aí você, de repente, vai pregar de Jesus e pregar tudo errado, né? Esses dias eu vi um rapaz falando que a Bíblia diz que se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé. Isso mostra que que as coisas vão acontecer, seja Maomé indo até lá ou a montanha indo até Maomé. Cara, não tem nada disso na Bíblia. Maomé nasceu 500 anos depois da Bíblia ter fechado, né? Do livro de João. Não tem nada a ver, cara. A gente não tem nada a ver com Maomé. E as pessoas não lê a Bíblia, fala essas bobagens, né? Fala um monte de bobagem. Então, assim, quer entender ler o Evangelho? Lê a Bíblia. Então, assim, a lei, ela tem a finalidade de servir o Evangelho. Então, por exemplo, se alguém está defendendo o seu pecado, ou na sua casa, com seus filhos, você vai dar uma bronca neles. Por quê? Porque eles estão fora da lei de Deus. Estão fazendo coisa errada. E aí você faz isso, né? Se uma esposa for traída, o rapaz quebrou a lei de Deus e ela pode ir embora para um novo casamento porque ele é um transgressor da lei que jogou fora o casamento dele por tentações momentâneas. Então, assim, essa é a questão da lei. Agora, como é que eu vou salvar a pessoa que está triste, que está achando que vai para o inferno e tudo mais? Colocar mais lei? Não, é evangelho, entendeu? É evangelho. Se a pessoa não defende o pecado dela, a gente fala da lei para explicar o porquê que o que ela fez é tão ruim, é tão grave, para ela e para os outros. Mas a gente entra com o evangelho. Jesus ama você, Jesus vai te perdoar, Jesus te perdoou, na verdade, né? Agora é uma nova vida com Jesus. Você quer seguir a vida com Jesus? Jesus te aceita, Jesus te aceita. Então, vamos andar com Jesus, entendeu? É isso. O evangelho acaba sendo a salvação, né? O evangelho é da salvação. A lei também, mas Tiago fala lá, né? Se você cumprir toda a lei, mas faltar um pontinho só, você é culpado de toda ela. Você vai para o inferno. Se você quiser salvação por obras, você não vai conseguir. Até consegue, porque Deus é misericordioso e sabe que você está sendo enganado aí por alguma mentira de alguma religião. Ele pode até ter misericórdia de você e te salvar mesmo assim.
mas você não tá salvo, assim, nesse sentido de obra. Sua obra não valeu de nada. Não foi por causa das suas obras que ele olhou para você e teve misericórdia. Não, ele olhou para você e ele viu Jesus na cruz morrendo por você. Então, por isso que ele tem misericórdia de você, porque Jesus sofreu muito, muito por você. Muito. Então, a misericórdia dele é isso. Você, mas eu estou sendo um mau cristão, não estou orando e tudo mais. Mesma coisa, Jesus olha para você e ele vê Jesus na cruz, sofrendo, morrendo. E aí ele continua cuidando de você para que você acorde, fique esperto na vida e volte a se relacionar com Cristo, tá? Por isso que a conversão é diária. Tem dia que a gente não tá andando como convertido, né? Há momentos que a gente andou e depois não andou mais. Eu não andei como um convertido durante alguns momentos hoje. Então eu preciso ser convertido. Amanhã eu não posso cometer os mesmos erros, entendeu? Eu vou ter que buscar para não ficar cometendo erro toda hora. É lógico que a gente vai pecar. A gente é pecador, por isso que a gente peca. Não é porque a gente peca que a gente é pecador. Ou seja, não é a nossa ação de pecar que nos torna pecador, mas na verdade nós nascemos pecadores e por sermos pecadores nós tomamos ações e atitudes pecaminosas, entendeu? Então, tipo, Deus perdoa a gente, né? Jesus veio para resolver isso. Então, em matéria das obras, Jesus já está tudo resolvido. Jesus já fez todas as obras que precisa para você ser salvo. E isso é evangelho, né? É de graça para você, foi de graça, isso é evangelho. E é isso que as pessoas precisam ouvir, que o problema delas está resolvido com Deus. Só que elas precisam crer para viver. Se elas não crerem, elas não vão viver. E aí, se elas crerem em viver, elas vão querer saber o que diz as Escrituras. Qual que é a lei de Deus? O que Deus quer e que Deus não quer? E qual que é o evangelho? Quais são as promessas? Quais são os benefícios que eu tenho, né? Então, por exemplo, Jesus promete lá em Mateus 28:20, eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus prometeu estar sempre com a gente. Aí quando a pessoa fala, será que Jesus está me ouvindo? É que você está confiando mais nas suas obras, no seu sentimento, né? No seu sentimento, no arrepio. E você está confiando em você, nas coisas que você sente. E isso não é fé. Você quer ter uma constatação, uma prova de que Deus está com você. Se você não tem nada disso, mas crê, tem certeza, não, Jesus está comigo. Como é que você sabe? Porque ele prometeu. Mateus 28:20, ele prometeu que está comigo todos os dias, ele está comigo. Então você deve estar sentindo assim, não, estou triste hoje. Hoje aconteceu umas coisas ruins, estou triste. Mas Jesus está comigo. Ele vai me cuidar. Amanhã eu posso acordar alegre. Ou se acordar triste, Jesus continua comigo. Jesus continua cuidando de mim. Eu sei que Jesus está comigo. Pela fé. A fé. Por isso nós somos salvos pela fé. Eu sei que Jesus está comigo, mesmo não sentindo nada. Mesmo que eu olhe, parece que a oração bate no teto. Não estou sentindo nada. Eu estou num momento ruim, estou triste e tal. Jesus está com você. Ele prometeu ou ele é mentiroso? Se você acha que não, no meu caso, Jesus não está comigo, então você está chamando Jesus mentiroso, porque ele não excluiu ninguém. Ele falou, isso que estarei com vocês até a consumação dos séculos. Isso é todos. Deus amou o mundo, todos, de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, Cristo está com você, ele prometeu, entendeu? Ele prometeu. Então, se você crê em Jesus, mesmo que você não sinta nada, continuar confiando em Jesus, ele vai continuar cuidando de você eternamente, nessa vida e na próxima que nós teremos com Cristo, tá bom? Então, assim, essa é a conversão. Ela é feita pelo Espírito Santo através de lei e evangelho. A conversão é evangelho, Jesus, o Espírito Santo vindo com o evangelho transformando a nossa vida. E a lei é a nossa orientação de vida, que nos faz perceber que nós somos pecadores e que nós precisamos de Jesus. E também precisamos servir o próximo, precisamos ajudar o próximo naquilo que ele precisa, ok? Espero que tenha ficado mais claro. Esse assunto é muito denso, né? A lei e o evangelho é uma arte, Lutero chamava de uma arte, né? Então, assim, eu vou ter que fazer mais vídeos sobre isso para poder explicar melhor. Mas talvez essa introdução seja boa para você entender um pouquinho de lei e evangelho, tá? Obrigado por ter assistido. Se você quiser me ajudar, hoje é junho de 2025, a minha esposa está surda de um ouvido, não vou e a gente está correndo atrás de tratamento. Então, faça oração por ela, ore, tá? Para Deus abençoar, porque nós temos muitas despesas com isso, que nós estamos fazendo tudo no particular. Não dá para o SUS, não conseguimos entrar no SUS. Ficamos um mês tentando, e talvez até por causa dessa demora que ela tenha ficado surda do ouvido direito. A gente está com medo dela ficar surda do ouvido esquerdo também. Então, assim, ore por nós para que dê tudo certo, que a gente consiga pagar todas essas despesas, assim. Já tem gente ajudando. Eu espero que a gente consiga, sim, pagar todas essas despesas. Eu acredito que vai dar tudo certo, sim. Então, eu agradeço, tá?
e espero que ela cure, porque ela sente dor nos dois ouvidos, cara. Ela sente dor, não dorme de noite, ela tá sofrendo muito. Mas ela tá de bom humor, tá lá assistindo os vídeos dela, faz piada, conversa. Ela fala, não, Jesus tá cuidando de mim, então, beleza. Eu tô mais triste do que ela que tá surda e eu que tô mais triste do que ela. Mas a gente está confiando em Deus, Jesus vai cuidar dela, assim. E ela perdeu permanente o ouvido direito, né? Eu não quero que ela perca permanente o esquerdo também. Não tem cirurgia para resolver, a cirurgia não resolve. E a gente vai ver depois quais são as possibilidades, né? Se tem aparelho auditivo, se tem alguma coisa que a gente possa fazer para ela voltar a ouvir no ouvido direito. E também estamos correndo atrás do particular mesmo, não dá para esperar no SUS para tratar o ouvido esquerdo, que está indo pelo mesmo caminho, para não ficar surdo dos dois ouvidos, né? Então eu agradeço, eu vou colocar meu Pix na descrição se você quiser ajudar, ou quiser ajudar o canal também, né? Ah, vamos ajudar, eu estou gravando no celular, estou sem webcam, então eu não posso usar o computador para gravar, mostrar a Bíblia, passagens bíblicas, essas coisas, eu não posso, entendeu? Então, tipo, tem que ser só no celular, tipo vlog, eu tô falando só, não tenho nada para mostrar porque tá no celular. Aí se você quiser ajudar também o canal, tá bom? Deus abençoe você. Amém.